Oi, gente, hoje é quarta-feira, então é dia de Papo Nascom. Hoje a gente recebe o professor Marcelo de Almeida Medeiros, é professor titular do Departamento de Ciência Política aqui da Universidade, para conversar um pouquinho sobre a guerra civil na Síria. Oi, professor, é um prazer recebê-lo aqui no Papo. Tudo bem, Elisa, a satisfação é toda minha, pode contar comigo quando precisar. Que bom, professor, muito obrigada por estar aqui. Então, a gente, agora na madrugada do sábado, ocorreu um novo episódio em relação a esse conflito na Síria, né, o bombardeio dos Estados Unidos, apoiados pela França e pela Inglaterra. O que é que esse episódio traz de novo para esse conflito? O que é que ele modifica nesse conflito, nessa guerra civil na Síria? Veja bem, eu acredito que um ponto fundamental é a utilização de armas químicas, pelo menos é essa a leitura que faz os Estados Unidos e os seus aliados, o Reino Unido e a França, como você bem mencionou. Então, a utilização dessas armas ela é proibida. Então, o fato de se estar argumentando que houve essa utilização fez com que os próprios Estados Unidos mudassem um pouco de posicionamento, porque até muito pouco tempo o governo norte-americano não estava disposto a fazer esse tipo de intervenção, na medida em que o regime de Bashar al-Assad, por mais atrocidades que possa cometer, combate, de certa forma, o Estado Islâmico, que é um inimigo muito reconhecido por parte dos Estados Unidos. Então, eu acho que o que fez, o que provocou essa modificação nos Estados Unidos foi a utilização de armas químicas, e esse ataque perpetrado pelos Estados Unidos também contou com a colaboração de dois aliados europeus, como você bem mencionou, o Reino Unido e a França, que também, de certa forma, manifestam esse rechaço à utilização desse tipo de armamento. Bom, há todo um debate sobre quem usou. O governo de Bashar al-Assad indica que não foi, essas armas não foram usadas por eles, que isso foi usado por algum outro grupo com o intuito exatamente de incriminar o governo e fazer com que houvesse essa intervenção por parte de potências externas à área. Infelizmente, aqui no Brasil, não dá para a gente saber como de fato isso aconteceu. Eu acredito que hoje acontece uma inspeção por parte da organização internacional que controla justamente esse emprego de armas químicas. Então, essa missão encontra-se em território sírio e resta nos aguardar para ver qual vai ser a interpretação dessa organização internacional que se ocupa justamente de controlar o uso dessas armas químicas, que de fato não é nem uso, que é proibido o uso. Então, eles vão averiguar se de fato nos destroços que a gente pode identificar, os destroços causados por esse bombardeamento, se de fato há indícios de que armas químicas estavam sendo desenvolvidas, o que seria um bom indício, que se elas existiam, que elas de fato pudessem ter sido utilizadas. Isso, professor, em relação à Rússia, porque como o senhor falou, o papel da Rússia está apoiando o governo de Bashar al-Assad, e até então a posição americana era também de apoiar o governo, já que o principal inimigo seria o Estado Islâmico. A partir desse momento, desse novo episódio, como é que fica essa relação com a Rússia? E o que é que muita gente ficou alardeado, será a Terceira Guerra Mundial? Qual a probabilidade disso acontecer? E qual a real situação agora em relação à Rússia? A Rússia sempre, quer dizer, há muito tempo está presente em território sírio. Então, desde a época da União Soviética e da Guerra Fria, que a Síria aderiu, vamos dizer assim, à ideologia ou ao apoio que era fornecido pela então União Soviética e depois pela Rússia. Então, a Rússia possui bases militares na Síria. Do ponto de vista geopolítico, a Síria é muito importante para a Rússia. Não vamos esquecer que recentemente tivemos um problema na Península da Crimeia, que a Rússia teve problema com a Ucrânia para manter justamente as suas bases lá na Crimeia russa. E é importante para a Rússia manter essa influência na Síria.
Eu acredito que a possibilidade de uma degeneração do conflito, em termos de mundialização do conflito, essa probabilidade é muito pequena. Eu acredito que as tensões entre Rússia e Estados Unidos já existiam, né? Todo um debate sobre a influência que a Rússia teve na eleição de Donald Trump. Então há uma aresta, né, que vem sendo aparada, mas que ainda existe. Também tensões entre a Rússia e o Reino Unido, por causa do envenenamento de um ex-espião russo que aconteceu em território britânico. Então, esse conflito entre Ocidente e Oriente, de certa forma, ele já existia, e com o caso específico desse bombardeamento, ele se agrava um pouco, mas não é nada, vamos dizer assim, que possa ser considerado muito relevante para a mudança de um status quo de poder no cenário internacional. Certo, professor. E a gente fala muito do papel das grandes potências, Rússia e Estados Unidos, mas localmente a Síria está ali entre Irã, Arábia Saudita, Iraque. Qual a relação de países como esses nessa guerra civil? E o papel também da questão religiosa, já que uma maioria xiita, uma maioria sunita é contrária ao governo que é xiita, e aí tem os curdos, e nesse espaço o Estado Islâmico, como é que é essa configuração local também? Como é que ela influencia para essa manutenção da guerra? Na verdade, em termos religiosos, a Síria, né, como grande parte dos países dessa região, funciona como um caleidoscópio. Então são várias as presenças religiosas. Mas é importante destacar isso que você mencionou, a saber, uma clara maioria sunita, né, que é um ramo do Islão. Tá? A gente não tem tempo aqui para entrar em detalhes sobre o que diferencia um ramo do outro, mas é bom saber que há, então, esses sunitas, né, que representam a maioria, em torno de 50% a 60% da população síria, né, adere a essa religião muçulmana de tendência sunita. Tá? Os xiitas, que representam um outro ramo, né, que são os dois principais, os sunitas e os xiitas, eles representam em torno de 15%, mais ou menos. Então você veja que a diferença é muito grande. E ainda há uma outra confissão religiosa importante, que são os cristãos, que estão em torno de 10%, 12%. Então, se a gente compara cristão com xiita, por exemplo, não há muita diferença entre a presença de xiitas e a presença de cristãos. A gente não fala muito dos cristãos porque o conflito se dá de forma mais efetiva entre esses dois ramos, vamos dizer assim, do Islã, sunitas e xiitas. O presidente Bashar al-Assad, ele faz parte de uma minoria xiita, chamada alauíta. Então é uma derivação do xiismo, mas enfim, ele é interpretado dentro do Islã como um xiita. Ora, a maior potência xiita do mundo árabe é o Irã. Então o Irã tem todo o interesse em apoiar o governo sírio, porque em fazendo ele está propagando a sua própria forma de ver o mundo, ou seja, através do prisma do Islã xiita. A Síria é muito importante porque é um território de passagem para o apoio do Irã às forças do Hezbollah, enfim, daquele conflito que existe ali entre Palestina, israelenses, o Líbano também. Então o Irã apoia claramente a causa xiita e, consequentemente, apoia o presidente Bashar al-Assad. De forma contrária, você tem um país árabe extremamente importante, que é a Arábia Saudita, que apesar de ser sunita, predominantemente sunita, por questões também de geopolítica de uma forma mais ampla, né, a Arábia Saudita é um aliado histórico dos Estados Unidos, né, a Arábia Saudita não apoia o governo do Bashar al-Assad. A mesma coisa acontece com a Turquia, que também é uma potência regional extremamente importante, disputa poder com o Irã nessa região e que também é contrária ao governo do Bashar al-Assad. Há uma outra população que você mencionava aqui antes da gente começar a entrevista, que é a população curda, que tem um peso importante também em toda essa região. Os curdos são uma nação, eles não têm um Estado,
tá? Mas eles têm uma nação, eles têm uma liderança curda, né? E os curdos também têm tido um papel importante nesse conflito da Síria, propriamente dito. E em relação ao Estado Islâmico, professor, que como o senhor falou, o maior inimigo dos Estados Unidos seria o Estado Islâmico. E aí esse Estado Islâmico está envolvido aproveitou essa situação vulnerável, agora já tem um califado dentro da Síria. Qual o papel do Estado Islâmico na manutenção dessa guerra? Tudo começou, na verdade, para a gente entender bem o papel do Estado Islâmico dentro desse conflito. Isso que a gente chama de conflito sírio começa há 7 anos atrás, né, em 2011, com a Primavera Árabe, que é um movimento que, na verdade, surge no norte da África, na Tunísia, e vai paulatinamente se alastrando. As redes sociais incorporaram muito e sensibilizaram de maneira muito densa, não apenas cidadãos daqueles países onde a referida primavera estava acontecendo, mas o mundo de uma forma geral. E essa Primavera Árabe chega na Síria e ela é fortemente reprimida pelo governo de Al-Assad. Ora, essa repressão vai acontecer e vai agravar a insatisfação que já existia por parte da população em relação a esse governo, que se manifestava de maneira muito autoritária. Ora, essas manifestações que se iniciaram por uma oposição moderada, ela vai ser imediatamente apoiada por grupos interessados na queda do governo de Al-Assad. E, obviamente, um desses grupos era o Estado Islâmico. Então, é importante a gente imaginar que a oposição ao governo de Bashar al-Assad é uma oposição múltipla. Você tem uma oposição moderada, que é essa que, teoricamente, apoiam os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, o mundo ocidental de uma forma geral. Eles apoiam, inclusive, a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita não vai, de forma alguma, apoiar um Estado Islâmico. Apesar de algumas lideranças terem vindo da Arábia Saudita, a Arábia Saudita não pode fazê-lo em razão da sua aliança histórica com os Estados Unidos. Então, o importante é se ter em mente que o Estado Islâmico hoje é um dos alvos principais dessas forças que combatem o governo de Bashar al-Assad, mas simultaneamente também combatem o Estado Islâmico, né? A situação não é muito confortável para as potências ocidentais, porque no que se refere ao combate ao Estado Islâmico, Bashar al-Assad é um aliado, né? Mas simultaneamente esse aliado teórico ele fez uso de armas químicas, né? O que é proibido pela legislação internacional, com todas essas consequências de imagem que a gente viu aí na grande mídia. Exato, é muito complexo. E no meio de toda essa complexidade, a gente tem, segundo a ONU, né, os últimos dados da ONU, mais de 400 mil mortos, o êxodo, né, mais de 4,5 milhões de refugiados. E aí, como é que o senhor encara o papel de instituições como a ONU e de outros países do mundo em relação a esse conflito que perdura desde 2011, como o senhor falou, e se mantém? E a gente não vê muita saída. Qual o papel de instituições como a ONU, o Médicos Sem Fronteiras, as instituições internacionais em relação a esse conflito? Eu gosto sempre de sugerir que a gente refletisse, ou que a gente reflita sobre o fato de se essas instituições não existissem. Tá? Então, apesar da relativa impotência dessas organizações internacionais, e a ONU, com a sua espinha dorsal, seja o Conselho de Segurança, Assembleia Geral, e o que a gente poderia chamar de constelação onusiana, ou seja, outras instituições que estão vinculadas à ONU de alguma forma, apesar de elas não serem muito eficazes, elas de qualquer forma balizam o diálogo, facilitam o diálogo. Por exemplo, a gente pode pensar que o Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão máximo, né, ela tem 5 membros permanentes, entre os quais figuram Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido, né, tem a China. Né, tá? Ora, qualquer decisão em relação ao conflito da Síria vai ser bloqueada, ou por um lado ou por outro.
Né? Aí você diz, não, mas vai ter maioria, mas esses 5 têm poder de veto. Então, se os Estados Unidos chegam com uma proposição, a proposição provavelmente vai ser apoiada pela França e pelo Reino Unido. Talvez a China, talvez se abstenha, mas a Rússia vai vetar. E vice-versa, se a Rússia chegar com uma proposta, os outros 3 vão vetar, ou basta um dos outros 3 vetar. Né? Então, o gerenciamento ele é muito complicado em alto nível, por essa razão. Né? E, do ponto de vista mais prático, né, ou seja, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, então a entrada dessa ajuda em território sírio é muito complicada, pelos riscos que se correm em relação a isso, pelo gerenciamento do que vai ser levado. A gente às vezes não reflete sobre isso, mas o governo de Bashar al-Assad é confiável para você levar medicamento, você levar comida. Quem garante que isso vai ser de fato distribuído com aquelas pessoas que estão necessitando, ou vai ser distribuído de uma forma inadequada para as próprias Forças Armadas, ou enfim, que seja de um lado ou de outro, mas o exercício da ajuda num momento de conflito, como lá está acontecendo, é muito complicado. Não é uma ajuda que chega pós-conflito, onde o risco decresce sensivelmente. Então, a gente deve imaginar que, apesar da pouca eficácia da ação dessas organizações internacionais, elas ainda servem para fomentar o diálogo, para, de alguma forma, estabelecer contingências mínimas da ação desses atores no cenário internacional, inclusive, por exemplo, a questão da utilização de armas químicas, que não é permitido. Isso é uma organização internacional que está, acredito que hoje, lá na Síria, para averiguar, para verificar se de fato isso aconteceu ou não aconteceu. Então, eu sugiro que a gente reflita nesse sentido. Ruim com elas, pior sem elas. É verdade, professor. E para a gente finalizar, como é que o senhor analisa o impacto desses refugiados para o mundo e para o mundo ocidental? Porque a gente vê a crise, né, humanitária, e aí como é que isso atinge e influencia principalmente a Europa, os países do Oriente e do Ocidente? Influencia de forma muito, muito clara. Né? Um dos principais pontos de debates hoje na Europa é a questão da imigração. Agora, recentemente, na Hungria, foi reeleito o chefe de governo que apoiou, que ancorou o seu discurso no medo em relação à imigração. Eu estou dando esse exemplo concreto que aconteceu agora bem recente. Na Hungria, nos países da Europa Central e Oriental, há esse sentimento de rechaço muito forte, mas não apenas neles. Você pega um país como a França, por exemplo, você vê que partidos de extrema-direita têm ascendido dentro dessa lógica de fomentar o medo em relação a processos migratórios. Então, a Europa tem muito interesse em evitar qualquer tipo de conflito ou qualquer tipo de situação que leve a um aumento desses fluxos migratórios. A guerra lá na Síria está provocando isso de forma muito clara. Então, para além, obviamente, do sofrimento e das mortes que isso está causando, isso está tendo um impacto secundário, mas também importante, dentro desses países da Europa Central e Oriental. Então, é importante que situações como essa, não só lá na Síria, mas no próprio continente africano também, que é um exportador muito grande, exportador no sentido, são centros de emigração, na verdade, para o território europeu. Então, os governos dos países da Europa, da União Europeia, estão muito preocupados com esses conflitos que estão gerando ou aumentando muito os fluxos migratórios. É isso, professor. Queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Papo conosco. Ok, Elisa. Muito obrigado a você. Até uma próxima. Então, a gente conversou hoje um pouquinho sobre o conflito na Síria com o professor Marcelo de Almeida Medeiros. E quarta que vem tem mais Papo na Ascom.